Fala pessoal, eu sou o Vitor. Eu sou a Rochelle, sejam muito bem-vindos ao canal Um Destino por Vez. No vídeo anterior a gente falou um pouquinho dos nossos custos aqui em Aruba, como passagens aéreas, hospedais, até mesmo o aluguel desse carro que a gente está dirigindo nesse momento, e exploramos a região norte da ilha, conhecendo as praias que tem por lá. No vídeo de hoje a gente vai explorar um pouquinho das áreas mais remotas que tem por aqui e as praias da região sul. Então vem com a gente conferir porque promete. A nossa primeira parada de hoje é aqui na Capela Alto da Vista. Porém, essa atrás de mim não é a capela original. A original foi construída em 1750 por missionários espanhóis. Só que ao decorrer do tempo, outras igrejas e capelas foram construídas na ilha e essa aqui acabou sendo abandonada e entrou em ruínas. Em 1952, ela foi construída novamente com as mesmas dimensões, com a mesma orientação solar, e o que se manteve da estrutura antiga foi a cruz que tem no altar. Também foram construídas esses bancos aqui na frente para atender um público maior, afinal esse aqui é um dos principais pontos turísticos aqui de Aruba. E o nome Alto da Vista é porque aqui nós estamos em um dos pontos mais altos aqui da ilha, com uma vista super privilegiada. Trajeto de subida, quando a gente vai subindo de carro até aqui a capela, existem 13 cruzes que representam a via sacra e a 14ª está aqui no fundinho da capela. Agora a gente está chegando aqui nas ruínas de Buxiribana, que antigamente era tipo um moinho de ouro, onde eles explodiam as pedras e aí saíam os ouros que eles tanto buscavam, porque na época lá de 1500, assim como a América do Sul foi explorada pelos europeus, aqui também foi, conforme foram chegando, né, eles foram tentando encontrar ouro em todo lado. E aqui foi um desses lugares, porém, só foi encontrado ouro aqui pela primeira vez em 1824. Mas essa mineradora funcionou por mais ou menos 20 anos, e aí em 1899 ela virou ruínas. Não teve mais nada a ser explorado e virou um ponto turístico aqui, que como a gente pode ver, o pessoal vem bastante, tira foto, porque também se sobe lá no topo, que é o que a gente está fazendo agora, consegue ter uma vista panorâmica do mar, da ilha como um todo. E como vocês podem ver, é uma área bem mais remota, não tem nenhum tipo de casa, nenhum tipo de morada, nem restaurantes, nem nada. E é legal que tem esses passeios de quadriciclo, que a maioria do que está fazendo aqui são americanos que vieram pelos cruzeiros, que a gente comentou no vídeo anterior, e logo do lado de lá tem um dos parques principais aqui de Aruba. Normalmente quem contrata esse passeio é justamente para poder entrar no parque, que é o Parque Aricoque. Esse parque precisa pagar um valor de $22 para poder acessar ele, é um parque preservado e dizem que lá é justamente como era a ilha ao natural, antes de ser explorada. E lá dentro do parque tem um dos pontos mais conhecidos aqui da ilha, que é a Conche, a piscina natural, que é justamente uma formação rochosa de pedra vulcânica que tem, que parece uma conchinha e forma uma piscina natural, dependendo da maré, dá para entrar ou não, mas dizem que é bem gostoso. Nós gostaríamos de visitar apenas esse ponto, porém não vamos pagar $22 só para isso e vamos deixar passar esse. Tá aparecendo a foto aí para vocês de como é a piscina natural, da forma que vocês estão vendo, é a forma que nós vimos também, por foto, porque realmente para os dois fica $44, uma viagem mais longa acaba pesando um pouquinho. Além disso, lá de dentro do parque que foi retirado o ouro, existem minas lá onde foi retirado o ouro que veio aqui para esse moinho. Lá tá a ruína e aqui bem do ladinho tem uma espécie de cave pool, só que ela é mais escondidinha. Aqui tem o coral, ele desabou esse tanto e fez um buraco ali no canto. Então dá pra ver que a galera desce aqui pela essa escada, vai lá e mergulha. A gente vai colocar uma foto aqui porque a gente não vai descer, a gente tem muita viagem para fazer ainda, então a gente não quer arriscar, parece que esse negócio vai desabar a qualquer momento. Inclusive tem placa aqui de aviso falando que é perigoso, que pode cair, mas se você quiser ir, por favor, vá com muito cuidado, que a gente não quer história ruim acontecendo por aí. Aqui dá pra ver bem como tá a erosão da pedra, então realmente deve ser bem perigoso, mas dá pra ver aqui de longe a piscininha que tem lá no fundo. Se eu tivesse uns 5 anos a menos, eu ia falar, não, bora lá, amor, aventurar. Eu era o tipo de pessoa que ficaria brava se o Vitor não quisesse ir. Mas hoje agora priorizamos outras coisas, eu acho. Não é nem medo do mar que tá entrando ali, não é medo de se machucar descendo, é medo realmente de desabar isso. E como eu sou meio claustrofóbica, eu não quero ficar presa em lugar nenhum, não.
para finalizar essa região e irmos descendo para o sul da ilha, estamos aqui na Natural Bridge, uma ponte natural que existe aqui nessa região de Aruba. Do lado de lá tem uma segunda ponte que é até maior que essa, mas que colapsou. Não sei há quanto tempo, vou até perguntar, eu vi que tem uma estrutura aqui, a gente vai entrar ver, mas está aqui, ó, tem o pessoal que caminha até lá, acho que é melhor não arriscar também, né? Se uma colapsou, a outra também pode. Não, por favor, não estamos evitando tudo isso hoje. Estamos um pouco medrosos hoje. Mas é bem legal porque é formado a partir da erosão, né? A água vai batendo, e aí foi batendo embaixo da pedra e ficou só essa formação em cima. Bem bacana. E olha que mural bonito aqui atrás também. Natural Bridge Aruba. Agora vamos entrar ali para ver o que tem. Uma lanchonete, loja de souvenirs, vários itens aí para caso queiram comprar. Tem ar-condicionado, então é bom que refresca um pouquinho também. É uma estrutura muito boa no meio do nada. Tem até cosméticos aqui. Bem legal o espaço. Na cafeteria tem uma das comidas tradicionais, que são os pastechi, acho que é assim que fala. E aí tem de vários sabores, tem frango, carne, queijo, mas ele é bem parecido com o nosso pastel. O pastel que a gente tem no Brasil, aquela um pouquinho mais grossa, fritinho. E aí esse aqui tá custando $3. Olha aí para quem quer aprender a falar como um local. Bem-vindo é bombini, bom dia é igual, como tabai, hop bom. Parece até a linguagem do Hop Hari, para quem já foi lá, eles têm uma linguagem meio que própria assim, mas é meio que nesse estilo aqui, ó. Eu perguntei ali o tempo que faz que colapsou a ponte, ela falou que faz 20 anos, porque tem as duas, né? A maior do lado de lá faz 20 anos que colapsou e a de cá segue intacta. Ali é a Natural Bridge maior do que aquela que a gente viu ali. E aqui tudo já nem passa água porque colapsou e impediu de subir, mas imagino que antigamente toda essa área ficava cheia de água. Mais ou menos uns 30 minutinhos para chegar até aqui. Estava com um trânsitozinho, mas acredito que seja por conta do feriado. E finalmente chegamos em Baby Beach. E é para ser a melhor praia dessa ilha e a cor, não vou mentir, que é a mais bonita até agora. Nossa, que tá linda. Incrível, muito, muito lindo. Bem cheia também, mas também porque é feriado mas aqui. Mas tem espaço para todo mundo, e tão grande que é, cabe tranquilamente. Essa praia fica bem ao sul da ilha, numa região que forma uma espécie de conchinha, assim, ela faz uma meia-lua e a água acaba ficando bem tranquila, bem calminha. Tem uns coraizinhos que a gente consegue mergulhar para ver peixinhos. Vamos mostrar para vocês e essa é a vista inicial. Vamos utilizar pela primeira vez as cadeirinhas que tinha disponível no nosso Airbnb e esse é o lugar escolhido. O único ponto é que não tem muita sombra aqui, né? Até tem um espacinho aqui atrás que a gente vai monitorar se a senhora que tá ali sai. E aí a gente vai ficar um pouco no sol, mas com um boné na cabeça para se proteger e boa parte do tempo na água, então vai ser tranquilo. Imagina, depois a gente mostra se a gente torrou. Importante vir com essas camisas de proteção contra o sol, ou as UV, porque senão fica assim, ó, queimado igual certas pessoas. Esse queimãozinho aqui, ó, foi só da vinda da janela do carro. Queima, viu? Cuidado! Acabamos de sair da Baby Beach, mas antes de darmos nossas considerações finais, nós temos uma última parada. Que é a parada mais ao sul aqui de Aruba, a Red Anchor, a âncora vermelha dos pontos também, que todo mundo para aqui, tira fotos, faz fila, os carros vão encontrando o caminho da volta e já vão parando por aqui para deixar o seu registro e qual que é a história dessa âncora. Em 1984 teve um naufrágio de um navio e aí teve um dono de um bar aqui da região chamado Charles Browns Jr., que é o nome que está escrito aqui, não é Charlie Brown Jr., é Charles Browns Jr., e ele encontrou não só o naufrágio, mas também essa âncora, e ele deixou essa âncora lá no bar dele na cidade por muito tempo, foi um ponto turístico também por lá, e quando ele faleceu em 2004, essa âncora foi revitalizada e colocada aqui em homenagem a Charles Brown e a todos os marinheiros que perderam a sua vida nessa região. Então vamos às nossas considerações finais. Quesito beleza, Baby Beach
com certeza sai na frente. Se a gente pegar as praias nuas e cruas, sem questão de pôr a mão do ser humano, e sim só a mão de Deus, essa aqui com certeza é a mais bonita de todas. É muito bonita, o formato dela é tipo uma meia-lua assim, é a mais bonita. A mim especificamente incomoda um pouquinho, é que eu gosto de praia, aquelas com areia bem lisinha. Essa quando você vai entrando tem bastante pedrinha, até ela é famosa, né, por ter os corais. Ela tem uma região, essa meia-lua dela, ela fecha lá com bastante corais, então tem alguns no meio, tem uns lá na ponta, então essas pedras de corais ficam soltas ali. A parte onde a gente senta fora da água é toda de areia fofinha, mas quando você vai entrando tem pedra sim. Mas é o diferencial, é o que torna bonito, torna legal mergulhar com snorkel e tudo mais, então tem essa observação. Tem pouquíssimos pontos de sombra, a gente ficou no sol o tempo todo. Opções de comida, bebida, encontra nos extremos, tem bares do lado direito, do lado esquerdo, mas durante a praia assim, né, durante ela na faixa de areia, não tem nenhuma opção, então é legal você levar caso venha pra cá. Comparando com a Palm Beach com certeza tem muito mais estrutura, tem bastante sombra que dá pra ficar bem de boa, bem tranquilo. Já a Eagle Beach tem menos estrutura, porém é muito bonita e tá explicado por que essas três são as favoritas, realmente elas são as mais bonitas da ilha. De beleza, a Baby Beach é a melhor, mas que talvez na água eu me sinta mais confortável, Palm Beach. Fazer uma pequena paradinha aqui em San Nicolas, porque tem vários grafites por aqui. É a cidade que fica Baby Beach, basicamente o distrito, cidade mais ao sul aqui da ilha. Um pouquinho da formação da ilha, né? Ela tem a capital, que é onde fica o aeroporto, que é Oranjestad. E aí existem alguns distritos, cidades, enfim, são divisões que eles têm que parecem na verdade bairros, porque a ilha é muito pequena, mas eles consideram como cidades, distritos diferentes. E essa aqui é aí Palm Beach, que ontem a gente falou que era um bairro, na verdade não é um bairro, ele também é um distrito separado. É arte pra todo lado, até aqui a delegacia, a oficina de polícia tem grafite aqui em frente, muito massa. E não poderíamos ir embora de Aruba sem conhecer um pouco da vida noturna por aqui. Viemos para Palm Beach, onde tem muitos bares, restaurantes. Bastante coisa para fazer. O nosso objetivo, na verdade, não era esse. A gente queria encontrar alguma feirinha, alguma coisa típica local, porque hoje é o Dia da Bandeira, então tinham algumas festas, só que a gente deu uma rodada, viu que acabou tudo e não encontramos. Mas de qualquer forma aqui tem várias opções, tem artesanatos, lojinhas, restaurantes, bares. A gente veio mais para conhecer, porque amanhã cedo a gente já vai entregar o carro que está alugado, então bora lá conhecer um pouco da noite de Palm Beach. Aqui tem o cardápio legal que dá para ter uma noção dos preços. Pizzas a partir de $17, os valores aqui já em dólar. Aqui temos também parmegiana de frango, $27, risoto de frutos do mar, $34, tem sopa, $24, uma sopa vegetariana. Então aqui o negócio já fica mais caro de fato, o público já são os americanos mesmo. Foi esse o nosso tour, tá? A gente ficou aqui um pouquinho, andou pra lá, andou pra cá, mas de fato os preços muito elevados pra gente, né? Pro nosso estilo de viagem, pro nosso bolso, não compensa jantar aqui. Mas o objetivo hoje é comer alguma coisa fora, sim, mas aqui foi mais pra conhecer. E caminhando um pouco mais, achamos tipo uma galeria aqui, e aqui sim tava rolando alguma festinha com música. Eu acho que a gente chegou atrasado por pouquíssimo, porque a gente viu nos stories, a gente começou a procurar ali alguma coisa, encontramos fazem 15 minutos a postagem, era pouquíssimo, e a gente chegou e já acabou. A Rô reconheceu por conta daquela torre que tem ali atrás, tá uma árvore na frente agora, mas aí ela viu que tava cheio aqui de gente, ela tá indo música, e por um acaso a gente encontrou mais tarde demais. Mas deu tudo certo, né? Tudo bem. Faz parte. Não era pra ser. O Vi tá manobrando, a gente veio aqui abastecer e pela primeira vez na vida a gente vai abastecer sozinha. A gente teve que deixar a licença lá, eles liberam um crédito e a gente vai encher e depois vai pagar lá. Normalmente você vai lá, já paga o quanto que você quer colocar e aí você vem aqui, eles liberam, você faz o abastecimento dessa quantia. Faremos dessa forma agora um pouco diferente, não sabemos nem como funciona uma banheira. Abastecemos, passou ali 11 galões, quase 12.
e deu 28 ou florins ou dólares. A gente já avisou que a gente vai pagar em dólares. Missão cumprida, conseguimos abastecer. Aquele valor ali realmente eram em florins. Então deu um alívio, ficou mais tranquilo o valor. Paguei com o cartão da Wise. Quem não tem ainda, aqui na descrição tem o link para pedir o seu e fazer a primeira transferência de até R$3.000 sem taxas. Funciona em qualquer país que você vai viajar, super tranquilo. E foi curioso, né? Porque foi super rápido, deu 10 segundos, mas qual que é o procedimento para quando você viajar saber? Você chega aqui, você já sabe quantos litros vai colocar, você vai até o caixa, faz o pagamento e ele libera essa quantidade exata de litros. Ah, não sei quanto é, quero encher o tanque, que foi o nosso caso. Ele pede uma garantia. Eu tive que deixar o minha CNH, ou deixaria um outro cartão de crédito, qualquer cartão ali como comprovação e garantia para ele. E eu deixei minha CNH ali mesmo, e aí ele liberou, enchi o tanque, assim que acabou, voltei lá, paguei e ele devolveu a CNH. Então deu tudo certo e amanhã a gente entrega o nosso carro já pela manhã. Uma outra curiosidade que é legal a gente falar aqui é que sempre que a gente vai fazer um pagamento, a gente tem utilizado apenas o cartão aqui. Basicamente a gente usou uma vez dinheiro em espécie, a gente inclusive nem trocou, temos que trocar para levar lembrança. Verdade, levar o florinho arubano. E eles sempre perguntam pra gente se a gente vai pagar em dólares. E aí eles já passam pra nós o valor em dólares convertido e passam no cartão já em dólares certinho. Mas faça o teste, às vezes pague uma vez sem pedir para converter em dólares e outra pedindo para ver qual vai compensar mais. Eu acho que na cotação pagando em dólar sobe um pouquinho, né? Então às vezes compensa pagar no florinho arubano, mesmo que vai ser descontado em dólar no seu cartão, essa conversão fica um pouco melhor do que eles aumentarem. Eles arredondam para cima, né? Sempre jogam para cima, então fica aí essa informação a mais. Belezura? Bora pra casa descansar. Bora. Começando o nosso quase último dia aqui em Aruba, até porque nós vamos embora amanhã de manhã. Então esse é o nosso último dia cheio por aqui. Nós reservamos amanhã para ir lá devolver o nosso carro, infelizmente. Porém é tranquilo, agora a gente vai ir lá no centro conhecer e mostrar tudo um pouquinho para vocês. Nós fomos com o próprio carro dirigindo até a mesma locadora que nós pegamos próximo ao aeroporto e voltamos depois com aquele estilo de van, ônibus que a gente chegou também, né, na nossa hospedagem. A gente pagou $2,50 por pessoa, totalizando $5 para os dois, o mesmo preço pago anteriormente, e a gente entregou o carro um pouco mais limpo também, né? Porque tinha no contrato que não podia entregar sujo, fica essa observação, porque vai em praia, sai de praia, tem areia, então a gente deu uma batida nos tapetes, jogou uma água ali que tinha um balde à disposição no nosso Airbnb, porque senão você pode pagar um pouco mais, vale a pena ficar de olho nisso. Agora indo no centro histórico é a parte mais histórica, então a gente vai trazer um pouco mais de informações referente ao país, que é muito pequeno, tem cerca de 106 mil habitantes, provavelmente a sua cidade ou uma cidade próxima da sua já supera a população de um único país aqui, que é Aruba. O país foi descoberto em 1499, quando os espanhóis chegaram aqui. Na verdade, não só aqui, mas toda a América Latina foi descoberta mais ou menos nessa época. E somente em 1636 deixou de ser dos espanhóis, porque teve uma batalha com os holandeses e passou a ser parte das Antilhas Holandesas, junto com outras ilhas que quem sabe a gente conheça no futuro, fica aí um possível spoiler. Até que em 1986 eles se separaram das Antilhas Holandesas, mas ainda hoje são pertencentes aos Países Baixos, ou seja, a Holanda. Então quem nasce aqui, além de arubano, arubense, sei lá como que fala, é holandês também, é europeu também. Que privilégio, além de ser uma população morar no paraíso, nascer no paraíso, ainda tem passaporte europeu. Chique demais. E falando em história, esse aqui atrás de mim é simplesmente o prédio mais antigo que ainda está em pé aqui em Aruba. É o Forte Zoutman. Ele foi construído em 1796 para proteger a ilha dos ataques dos piratas. Ele recebe o nome em homenagem a um oficial da marinha holandesa, porém ele sequer pisou aqui na ilha, uma super curiosidade. E hoje o forte recebe um museu que conta um pouquinho da história dos povos originários que estavam aqui na ilha antes da chegada dos espanhóis. E bem aqui em frente ao forte tem o gabinete do governador de Aruba, que é um governador indicado pelo rei da Holanda, mas a cada 4 anos eles também têm as eleições próprias aqui, na qual são 21 parlamentares eleitos, sendo que o mais votado normalmente acaba sendo o primeiro-ministro do país, consequentemente. Tá aqui mais uma construção importante para a história de Aruba. Deu toda a volta agora aqui no forte para tentar achar a entrada, porque falaram que tinha um museu aqui dos povos originários. A gente não encontrou. Se vocês vierem encontrarem, aproveitem aí. Pode ser que seja entrada ali na torre, só que a porta tá fechada, então... E ela não desiste. Ela disse que talvez seja do outro lado. Vamos ver se é por aqui. E aí?
Nada! 360 no prédio e nada feito. Acredito que esteja fechado hoje, então, e a entrada seja pela torre mesmo. Mas então fiquem com esses cactos enormes, maravilhosos. Pelo menos essa atração a gente conseguiu ver. Toda essa história que a gente contou agora está escrita aqui, nesses totens, como vocês podem ver. Brincadeiras à parte, tá todas gastas aqui, realmente devia estar escrito, mas com o tempo se foi, então valorize o criador de conteúdo que pesquisa muito para trazer essas informações. Tem muita pesquisa por trás de cada ponto turístico que a gente vai, porque a gente quer entender tudo e contar para vocês da melhor forma possível. Já aproveitem e se inscrevam no canal. Deixem um like aqui no vídeo e bora acompanhar um pouquinho mais de vários e vários destinos. Esse prédio verde aqui do meu lado é a House of the City, ou Casa da Cidade, que seria basicamente a prefeitura de Oranjestad. Porém, como a gente comentou anteriormente, a ilha de Aruba ela não é dividida por cidades, sim por distritos, porque é uma forma que eles têm para organizar logisticamente melhor a cidade, ter censo e tudo mais. E aí, essa prefeitura aqui, na verdade, não recebe um prefeito. Aqui é o local onde eles fazem o registro civil, onde fazem casamentos, acho que eu posso até arrastar o Vitor pra cá, onde eles emitem passaporte. Então aqui é responsável para isso. Aí esse prédio antigo aqui é uma casa antiga, um casarão antigo que pertencia a um médico, onde ele morava com a sua família e inclusive tinha seu consultório médico, e eles restauraram, teve toda uma história por trás dela, e hoje tá assim. E bem lá na frente, eu até nem tô gravando de frente justamente porque tem um barulhão lá na frente, porque eles estão restaurando um outro prédio bem bonito que pelo jeito vai sair por lá. A gente saiu bem de lá, aqui tá o parlamento de frente, e caímos na Boulevard principal, a rua principal aqui, beira-mar inclusive, se não me engano é Boulevard Smith o nome, mas é parada obrigatória, né? Todo mundo acaba passando por aqui porque conecta o norte ao sul. A gente inclusive andou muito de carro por ela e a gente achou que ia demorar muito para chegar aqui caminhando, só que não foi, porque a gente pegou muito trânsito. E é muito legal como tem diferença de conhecer o local, olhando de dentro do carro, passeando com o carro e caminhando. A gente consegue ter uma noção muito maior do espaço, conhecer os prédios, entender o que é cada coisa andando a pé. Então, uma coisa não substitui a outra. Não deixe de, aluguei o carro, não preciso andar a pé. Ande a pé também, porque tem muita coisa legal para conhecer caminhando. Lá ao fundo, não sei se vocês conseguem ver, aquele navio enorme, é aqui que é o porto. Na verdade, ali na frente é o porto, onde o pessoal que vem de cruzeiro para cá desce e sai explorar justamente esse centrinho. Inclusive, era uma opção nossa vir de navio. A gente queria fazer um cruzeiro, conhecer aí algumas ilhas de cruzeiro, só que para o nosso estilo de viagem a gente gosta de conhecer tudo mais a fundo, com mais calma, mostrar para vocês, gravar. E é claro que isso toma um pouquinho mais de tempo, e aí a gente optou, não, vamos descer lá, vamos ficar mais tempo, mas era uma opção, ainda vai ter um cruzeiro nesse canal, né? Tem que ter. Mas eu acho que, querendo ou não, esse formato de vir de aéreo gasta mais. Não pelo transporte, mas por ter que ficar hospedado em um lugar, ter que fazer, enfim, pagar algumas taxas diferentes, por exemplo, o ED-Card que a gente pagou, quando você vem de cruzeiro você não paga, então tem alguns custos um pouco maiores, porém você consegue ter uma vivência maior também. Cruzeiro pode ser uma boa alternativa, porque aí você conhece outros países na redondeza também, fica 1, 2 dias aqui no máximo, que é uma ilha pequena, se você conseguir maximizar o seu tempo você consegue também, então não descarto a opção de vir de cruzeiro não, é bem interessante, mas para o nosso estilo nesse momento, a gente achou melhor ficar mais alguns dias por aqui. Olha aqui uma iguana bem num resort. Em frente aqui tem um resort. Esse deve ser baratinho de se hospedar, hein? Aquela ali deve ser bem ruim de vida. E olha que legal, o mar entra aqui. Não sei até onde vai, mas aqui é uma entrada de mar. A gente tá aqui virado pro pier. Inclusive esse é o pier que sai pra Ilha dos Flamingos, que tem passeio da Ilha dos Flamingos. Nós não iremos fazer, não somos tão apaixonados assim por flamingos. Não é porque custa $100 por pessoa, é porque a gente não é muito apaixonado por flamingos. A gente queria com certeza fazer, mas o preço ficou inacessível pra gente. É $104, se eu não me engano, que tá por pessoa. E querendo ou não, pra gente isso aí já são alguns dias de hospedagem, de alimentação. Só que se eu não estou enganada, esse valor inclui o almoço e bebida e uma bebida, acho um drink. E todas as atividades que tem lá, tem tobogã. Incluso, assim. A gente buscou nem pesquisar tanto pra não ficar com lombriga e triste por não ir. Mas é bem legal, se tiver a oportunidade, vou fazer uma viagem só pra Aruba, tem que ir, parada obrigatória. Tem, com é que esse é o primeiro de vários países que a gente vai nessa viagem, aí pesaria bastante. Mas na verdade a gente não quis gastar esses dólares porque a gente queria gastar nas lojas que tem aqui, né? Vamos fazer uma compra na Cartier, nem sei como que fala, na Gucci. Aqui, ó, que a gente vai gastar o nosso dinheiro. Esse aqui é o Royal Plaza Mall.
que é um dos principais shoppings aqui da ilha, justamente não só pelas lojas super conhecidas, mas porque por fora ele é super chamativo. É um prédio rosa, todo decorado, tem até uma iguana pendurada por lá, só que ele está em reforma, tem várias coisas, eles estão reformando toda a parte da cobertura, a gente não tinha percebido, só caminhando que a gente conseguiu perceber. Então eu acredito que não der nem pra gente poder entrar, ver as lojas por ali, a gente vai ter que dar uma olhada nas lojas ao redor. Olha esse bar que diferenciado. Caraca, tudo de dólares e aqui uma vista ainda pro mar. Mais algumas lojas, como por exemplo a Gucci. Acabei de entrar lá só para conhecer, nunca tinha entrado numa dessas. Afinal, o meu lema é melhor viajar para muitos lugares com a mesma roupa do que ficar no mesmo lugar com outras roupas diferentes. Então tá aí uma frase que eu levo para a vida, não que óbvio, né? A gente não compre roupas, a gente não gosta de produtos de qualidade, mas para mim acaba sendo um produto muito caro de acordo com a nossa realidade, mas vale a pena conhecer, né? Acaba sendo um ponto turístico também do lugar. Estamos o dia inteiro procurando o ônibus turístico que é gratuito, que passa por aqui. E agora ele está a gente já não sabe onde é que pega. Ali. Aqui é o ponto. A gente ficou procurando, perguntou em vários lugares, tem um ônibus, todo lugar que a gente não achava ele, finalmente encontramos. Chegamos junto com ele, inclusive. Ele é gratuito, uma espécie de trem aberto que você vai andando, vai parando por vários pontos turísticos aqui do centro. É uma volta bem rápida, porém a gente queria pegar, já que tem essa oportunidade, e a gente não via, né? O pessoal falava que tinha esse trem e a gente nunca encontrava ele. Até que encontramos. A gente tava quase desistindo e a gente perguntou para um rapaz, ele começou a explicar e tal, ele passa por aqui, vai por lá, tem que esperar tanto tempo, e do nada a gente olhou o trem virando a esquina, a gente correu aqui pro ponto, conseguimos pegar finalmente, e agora a gente tá aguardando o pessoal que estava a desembarcar e tem o pessoal que vai passando e vai entrando. Totalmente gratuito, totalmente tranquilo, aparentemente, a caminhada, porque tem uns trilhos já, não é tipo o ônibus que vai andando em qualquer lado, já tem um caminho pré-estabelecido, então agora é só aguardar um pouquinho e começar o tour de trem. Bom, a parada final é em frente aqui ao porto para o pessoal que vai entrar de volta no cruzeiro, né? Ou quem desce do cruzeiro vai pegar, então aqui é o principal, descida e parada, que eles viraram os bancos porque vai retornar. Espero que não retorne só até onde a gente estava, porque foi realmente muito rápido. E uma curiosidade que a gente descobriu, o Royal Plaza Mall, ele está sendo reformado porque ele vai virar uma espécie de hotel, vai virar Playa Residência, Casa assim. Playa Residência, uma coisa assim. Vai ser um resort, um hotel, alguma coisa ali, e não vai ser lojas mais, não serão lojas mais. Meus amigos, eram 2 paradas mesmo. Super rapidinho, mas fica o conselho, a gente está só fazendo esse tour no último dia cheio nosso, porque a gente estava de carro antes, a gente aproveitou para ir para as áreas mais distantes de carro e tal, mas às vezes é legal quando já chegar aqui em Aruba, já fazer esse centro, porque tudo que a gente caminhou, depois a gente foi rapidinho de trem e às vezes a gente podia ter evitado uma pernada, mas tá tudo certo. É super tranquilo. Basicamente, resumindo mesmo, é para levar o pessoal do porto ali que desce do navio até mais na região central do shopping e voltar. Centro ali. E é isso. É mais por eles do que qualquer coisa, né? Mas bem rápido. Assim, eu até comentei com o Victor que eu achei um desperdício de recurso, porque tem um trilho maior, poderia fazer um tour maior. Legal, porque eles vão falando que é cada coisa, só que acaba perdendo isso e fazendo uma coisa muito mais curta do que poderia ser, realmente, muito curta. Olha que lindo! Muito lindo, inclusive aqui também passa o trilho, então comprova isso que a Rô falou, eles não estão explorando 100% do espaço, talvez por algum motivo, mas tá aqui. Tem espaço para explorar mais, né? Não só aquilo. Essa ruazinha que a gente passou agora se chama Main Street, ou seja, a rua principal, o que dá a entender que é o centro mesmo. Tem lojas legais aqui, tem Victoria's Secret que a gente passou, tem algumas de esporte, a gente passou por várias lojas. Aí tem umas lojas, essa aqui do lado, por exemplo, mais antiga e tal, com coisas mais antigas, provavelmente locais frequentam mais, mas assim, acho que 70% das lojas estão fechadas, chutando um número aí. De qualquer forma, dá um super charme esse coqueiro. Coqueiros, né? Palmeiras. Essas palmeiras que tem aqui. Então passem. Acho que é imperdível, assim, se já tá no centrinho, porque já é saindo daquela ruazinha ali de onde pega o trem. Então, tanto é que os trilhos seguem.
Os trilhos, acho que antigamente, cruzava boa parte aqui da cidade. Nosso objetivo agora é caminhar até uma avenida próxima aqui, pegar um ônibus direto para o aeroporto, ainda agora de manhã, são mais ou menos 7h30, e pegar o nosso avião para o próximo destino. Qual será, hein? O tempo total que a gente ficou aqui em Aruba foram 3 dias cheios, isso sem considerar o dia que a gente chegou umas 5h30 da tarde, e esses 3 dias cheios foram super suficientes para nós. A gente conseguiu ver tudo que a gente gostaria, ficamos 2 dias com carro e 1 dia a pé, e mesmo assim deu para conhecer tudo. E agora vamos para a saga de chegar no aeroporto, porque a gente vai pegar o ônibus, mas a gente não sabe direito qual ônibus, em qual direção, para onde a gente vai. Se a gente fosse de táxi, seria, sei lá, 7, 8 minutinhos de carro até lá, mas estão cobrando $35 para ir de táxi. Então é melhor caminhar um pouquinho, pegar um ônibus, pagar $2,50 por pessoa e ainda faz um exercício matinal. Chegamos no aeroporto, super rápido, hein? Foi muito mais tranquilo do que a gente imaginava. A gente esperou 2 minutinhos ali no ponto de ônibus, já parou. Custou também o mesmo valor que a gente tinha comentado, né? Dos $5 para os dois, mais $0,25. Mas a gente deu um florinho que estava sobrando na carteira, já tinha guardado uma moeda, né? Que a gente gosta de guardar. E agora aqui estamos no aeroporto Auá, que é a sigla desse aeroporto. Para vocês verem a quantidade de americanos que vem para cá, porque tem aqui uma entrada exclusiva para não americanos, e a de americanos é bem maiorzona, mais bonita para lá. Então, bora para o nosso setor aqui, humilde. Acabamos de passar aqui pelo controle de segurança e já vamos avisando aqui que eles foram tranquilos, não passamos nem por scanner para chegar. Aqui foi um pouquinho mais chatinho. Tivemos que jogar nossas garrafinhas plásticas fora, tivemos que esvaziar as nossas térmicas. Sorte que eles não mexeram com o nosso café, porque senão ia rodar minha baiana. O procedimento de jogar água fora é até normal, né? Os aeroportos fazem isso, mas a garrafa plástica nem poder levar com a gente. O bom é que aqui no aeroporto tem lugar para encher, então a gente já vai encher novamente a térmica que a gente trouxe. Até o sapato fizeram a gente tirar. Independente, a moça estava de chinelo, ela teve que tirar o chinelo dela. Pois Mas faz parte, é isso aí mesmo. E agora a gente vai embarcar para o nosso próximo destino. Que também é de praia, fica um spoiler aí, alguns já podem imaginar pela localização onde é, mas só no próximo vídeo vocês vão descobrir. Esperamos que vocês tenham gostado tanto quanto a gente gostou. Se inscrevam aqui no canal, deixem um comentário, a sua curtida e nós nos vemos no próximo destino. Tchau, tchau!